Bom, bom, aqui vamos relembrar, né? Eu tenho aqui as camadas da Terra, né? Duas das camadas da Terra sendo representadas. Essa daqui, onde está sendo produzido o magma, né? É a camada intermediária, lembra? Lá na página do livro de ciências vocês vão relembrar isso. Essa camada intermediária que se chama manto. Vou botar o M aqui de manto. Terrestre, que é a superfície da Terra, né? A camada onde você vive. Aqui está representado um vulcão. O vulcão entrando em erupção, né? A gente já falou sobre isso em aula também. Então você tem o magma sendo expelido pelo vulcão, pela força do vulcão entrando em erupção. Algumas aberturas aqui, né, sendo representadas, e a lava saindo e escorrendo pela superfície da Terra. Tá. Aí, por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos rever, na próxima página aqui, a formação das rochas, né? Então, vamos lá. A superfície da Terra, ela vai ter 3 tipos de rocha, né? Que são as magmáticas ou ígneas, as metamórficas ou as sedimentares. Então, a gente classifica esses 3 tipos de rocha. Por quê? Porque é devido à composição dela, né? Como ela se forma. Então, você tem a crosta continental, também já falei sobre isso em outras ocasiões aqui, nos vídeos explicativos e também em sala. A crosta continental, que é da superfície terrestre, ela vai se desenvolver a partir dessa formação aqui das rochas, né? E na crosta oceânica também, tá? Tá aqui o exemplo das duas crostas, né? Da superfície. Bom, aí nós temos a magmática, ou ígnea, né? Ígnea, na verdade, se lê assim, ígnea. Ela vai ser diretamente da solidificação desse magma, né? Você vê que a seta vem diretamente daqui, tá vendo? Então, quando o magma se solidifica, ele vai formar esse tipo de rocha aqui. Tem até um exemplo, que é o granito, tá? A formação é na profundidade da superfície. Você vai ter a rocha metamórfica, lembrando que a palavra metamórfica indica transformação, né? Então, são as transformações metamórficas e de texturas de outras rochas ocorridas nesse estado sólido, tá? Devido principalmente ao calor e às erosões. Então, aqui, ó, desse exemplo que vem aqui, dessa transformação que existe, você vai ter as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas sedimentares é o produto da decomposição de outras rochas. Então, se você reparar, são dessas rochas, né, devido à ação do tempo, à ação das chuvas, à ação dos ventos, vai decompondo essas rochas e tornando elas sedimentares, tá? Esses três tipos de rocha, também se desfazem ao longo do tempo, tanto a magmática, metamórfica e sedimentar. Então, vamos lá. Se existem 3 tipos de rochas diferentes, né, tem a solos diferentes. Também já falei sobre isso, a gente está só relembrando. Então, vamos lá. Quando uma rocha entra em desintegração, o que é desintegração? Ela começa a sofrer ação aqui, ó. Se você reparar, tem o exemplo da chuva, né? Mas poderia ser qualquer outro exemplo de ação da natureza. A chuva, por exemplo, ela vai causar nessa rocha, durante algum tempo, claro, ela vai causar nessa rocha uma desintegração, ou seja, ela vai se desfazendo, né? E esse solo, que a gente está chamando aqui, né? O leito rochoso começa a se desintegrar. Ele começa a se desintegrar com o tempo, né? E aqui está escrito matéria-prima. O que é matéria-prima? É aquilo que dá origem, aquilo que é usado na origem da produção desse solo. Então, você vê que daqui desse primeiro processo, né, para o segundo, tem uma diminuição desse tamanho dessa rocha, porque ela está se desfazendo, né? A matéria-prima fica mais abaixo, continua sendo um solo rochoso até o fim. A matéria orgânica facilita a desintegração. Essa matéria orgânica, ó,
é a matéria que a gente chama de vida, né? A matéria orgânica quer dizer que está ligado à vida. Então, aqui você vê os primeiros tipos de vida começarem a se desenvolver. Isso é matéria orgânica. A matéria orgânica também serve como exemplos os fósseis, tá? Restos de alimentos que ficam nessa rocha e que depois, se desfazendo, vai se tornar um solo fértil. Na terceira, você vê, aqui a gente colocou o exemplo do horizonte A. O horizonte A é aquela parte onde a matéria-prima já se desfez, né? Que era rocha, que a gente chama também de rocha-mãe, já se desfez. Esses fragmentos, essa matéria orgânica, né? Ela já começa a se juntar, ou seja, fragmentos minerais e matéria orgânica. Fragmentos minerais é o resto, né, que sobrou dessa desintegração. E o humus, né? O humus é a parte fértil desse solo, é aquilo que tem de nutrientes nesse solo, tá? Que eu já expliquei também no outro vídeo, que é restos de outros animais, né? Tipos de fertilizações diferentes que ocorrem aqui, se chama humus. E no terceiro exemplo, deixa eu lembrar aqui, esse horizonte C aqui, ó, continua sendo a parte da matéria-prima, ou seja, a rocha que está aqui no fundo desse processo de formação de solo. Nesse quarta etapa do processo, você tem o horizonte A, que é o nível do solo, tá? Você tem o horizonte B, que é o interior desse solo, e você tem o horizonte C, que é o restante desse leito rochoso, dessa rocha primária aqui, tá? Então, vamos lá. A matéria orgânica que está sendo indicada são as plantas que vão se desenvolvendo nesse... você encontra o início das raízes, que vão até o horizonte B, tá? O horizonte C é representado apenas pelo leito rochoso, que é a parte da matéria-prima, tá? Então, vamos lá. Aí, isso aqui foi nas semanas anteriores, que está relembrando sobre os tipos de solo. Então, eu tenho um solo se formando. Esse solo formado, ele pode ser de diferentes maneiras, tá? Diferentes classificações. O que tem nesse solo vai classificar ele em arenoso, deixa eu mudar aqui, ó, em arenoso, em argiloso e umífero. Então, vamos lá. De acordo com os materiais que constituem o solo, eles podem ser essas três classificações aqui. Um exemplo, eu coloquei a praia, porque fica mais fácil de vocês lembrarem, né? Contém grande quantidade de areia, são muito permeáveis, secos e pouco férteis. Solo permeável, lembrando aqui, permeável é aquele que absorve com mais facilidade a água, tá? A água passa com mais facilidade. Ele vai absorver e vai secar com facilidade, né? Então, ele é permeável. Nesse caso aqui do solo arenoso, né, esse aqui que está sendo mostrado, ela vai secar e vai se desfazer, porque ele é um solo extremamente permeável. Ele vai absorver a água com facilidade e vai também, mas não vai reter essa água, tá? Ele é permeável, a água passa com facilidade. O argiloso contém grande quantidade de argila, são pouco permeáveis e a água empoça, são recomendados para a agricultura. Então, tipos de agricultura que se desenvolvem no solo argiloso são aquelas plantas que precisam que a água esteja presente ali. Essa água empoçada, tá? Ele absorve e retém a água, tá? E umífero. Umíferos são bastante férteis e retém água devido à grande quantidade de humus, contém uma certa quantidade de areia e argila. Então, esse aqui seria o ideal para várias plantações, tá? Não quer dizer que no argiloso não tenha. Tem também, é ideal para agricultura, inclusive. Mas o umífero, ele contém uma concentração de fertilidade maior, por isso que se chama umífero, tem mais humus. Retém água devido à grande quantidade de humus. Então, ele retém a água, não tanto quanto o argiloso, tá? E o umífero seria um solo mais ideal para a maior quantidade de plantas que existem. Aí, ó, solo e agricultura. Essa página aqui é a página que está
no primeiro bimestre de ciências, tá? E está falando sobre monocultura e sobre rotação de cultura. Tá explicando rapidamente o que é isso. Então vamos lá. Por que eu destaquei isso? Porque a atividade dessa semana, né, uma das semanas que eu estou postando, fala sobre monocultura. A palavra monocultura quer dizer, mono quer dizer uma só, e cultura tem a ver com cultivar a terra. Então, monocultura é quando a terra é cultivada no mesmo lugar, né? Aliás, é cultivado no mesmo lugar somente um tipo de planta, tá? Então, quando o agricultor escolhe um tipo só de produto a ser cultivado no mesmo lugar durante muito tempo, existe um perigo aí, né? O solo pode ficar cansado e empobrecido. Professora, mas antes que haja uma rotação de culturas, tá? Para evitar esse empobrecimento do solo, né, ele ficar pobre em nutrientes, é importante fazer essa rotação, que nada mais é do que alternar o plantio de diversas culturas numa mesma área, de uma safra para outra. Na rotação de cultura, safra é o resultado desse plantio, tá? É o que é produzido. Na rotação de culturas, os agricultores plantam uma leguminosa, como a soja, por exemplo, e no ano seguinte plantam no lugar dela, depois de sua colheita, é claro, outra cultura, como o milho ou o algodão. Então aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, se existe um agricultor que está plantando soja durante um período, para que essa terra não fique empobrecida somente produzindo um tipo de alimento, né? Desgastando esse solo somente com um tipo de alimento, ele pode modificar o plantio com algodão e com milho. Vários tipos de produção podem ser feitas no mesmo tipo de solo, tá? Bom, e quando essa terra não tá boa, né? Esse solo não tá possível de ser cuidado. Existem algumas coisas que se faz, né? Algumas tecnologias, como está aqui, para melhorar esse solo, né? Nós sabemos que o solo, essa página também está no livro, nós sabemos que o solo é de grande importância para o homem, pois é nele que o homem cultiva a base de sua alimentação. Mas nem sempre os solos estão adequados para a plantação. Então, o homem desenvolveu técnicas para melhoramento do solo. Então, aqui tem um exemplo lá no livro, que eu destaquei aqui, a adubação. Quando esse solo não tem nutrientes necessários, né, ou está com algum problema de nutrientes, de fertilização, é colocado o adubo, né? O adubo são nutrientes diferentes que podem ter o auxílio, podem ajudar esse solo a voltar a ser fértil. A aração consiste em revolver, abrir espaço, tá, gente? Para facilitar a entrada de ar e água na terra. A gente já viu que o solo, para ser fértil, ele precisa de ar e de água, né? Pode ser feito com máquinas ou instrumentos. Isso aqui é um instrumento que é utilizado na agricultura, que ajuda a entrada de ar e água. Quando a área é maior, geralmente se usa máquinas, né, que vão fazer isso de maneira mais rápida, mais simples. Irrigação e drenagem. Então, um é o contrário do outro. Irrigar significa molhar o solo. Então, quando você tem uma área onde tem um solo, uma terra mais seca, ou está muito seca por algum motivo, né, falta de chuva, por exemplo, ela precisa de uma irrigação. Irrigar é molhar. A terra, para ser fértil, precisa esses dois elementos, o ar e a água. Então, quando não tem o suficiente, é possível fazer uma técnica de irrigação. Eu postei também um vídeo nas atividades anteriores que vai mostrar para vocês como pode ser feita essa irrigação. E a drenagem? A drenagem é o contrário. Assim como existem solos secos demais, existem solos molhados demais. É uma técnica muito comum e contrária à drenagem do solo, que consiste em se retirar o excesso de água, tá? Então, drenagem é o contrário. Quando você tem um solo que está encharcado, por qualquer que seja o motivo, ou porque ele é realmente assim, ou porque aconteceu algo, você precisa fazer uma drenagem, que é retirar o excesso de água desses solos alagados, porque provavelmente nem todas
as plantas e as vegetações.